Bem-vindos ao último submódulo do módulo 1, 1.4, design focado no humano ou na função. Então, eu falei tanto sobre isso, né? Vamos tentar entender um pouquinho de como que é o game thinking, que é o pensamento do gamer, né? E em compreender qual é a diferença entre um design focado em humanos e um design focado na função. Bem, o design focado na função, como eu falei no último módulo, ele é focado naquilo que você executa como tarefas. Então, normalmente, a gente recebe demandas de clientes, por exemplo, é, falando, eu quero que as pessoas sejam mais engajadas no trabalho. Beleza, show de bola. Eu quero que as pessoas sejam mais engajadas no trabalho. Só porque aí, quando a gente vai para o nível da tarefa, das ações, da gamificação, a gente compreende que é bater ponto, não faltar, que são questões controladas, né? Eu estou querendo controlar comportamentos. Isso não é gamificação, isso é um design focado na função, tá? Isso não, a pessoa ela vai se sentir usada. Acho que a grande forma de você compreender se você está fazendo um design focado no humano ou na função é se a pessoa ela está se sentindo usada. Você está se sentindo usado por utilizar essa gamificação? Se sim, é um design focado na função e não é no humano. O humano, ele é um sistema projetado para otimizar as nossas motivações e os sentimentos humanos. Então, leve em consideração o que a Ludmilla tem de motivação, o que a Ludmilla tem de sentimento, quais são as dores que ela está passando naquele momento. Eu resolvo a dor dela. Ao invés da gente assumir que as pessoas elas são robôs e que elas vão completar tarefas e que vai estar tudo lindo, ela vai estar engajada. Aí é que está o erro. As pessoas elas estão fazendo gamificações focadas na tarefa, isso não está provocando engajamento. Então, o objetivo é a gente fazer um design focado em humanos. E quando a gente fala em design focado em humanos, eu tenho um exemplo para fazer para vocês do Doug Dietz. O Doug, ele foi o projetor da máquina de ressonância magnética. Quase não sai. Da ressonância magnética. Só que ele ficou muito decepcionado quando ele descobriu que 80% das crianças que usam a sua máquina, elas precisam ser sedadas porque as crianças têm medo, têm pânico. Eu tenho pânico de máquina de ressonância magnética. E aí, o que aconteceu? Um grupo de enfermeiros e médicos se uniram e eles criaram um storytelling para fazer com que as crianças se sintam mais tranquilas. E aí, eles decidiram fazer o navio pirata, e aí eles falavam, né, contavam para as crianças: vocês estão entrando num navio pirata, mas fica bem quietinho, não se mexe, porque nós temos aqui piratas, senão eles vão encontrar vocês. Sinceramente, eu acho que se fosse com meu filho ia ficar com mais medo ainda e queria ter que ser sedado de imaginar assim que tem piratas por aí. Mas, enfim, o fato é que o uso do storytelling de toda essa brincadeira reduziu o uso de anestesia de 80% para 10%. Isso foi um grande resultado. A gente já pode observar, por exemplo, aqui no Brasil, tem alguns laboratórios que utilizam a realidade aumentada da abelhinha, que vai lá e ela vai picar, e ela vai pegar um pouquinho do sangue e tudo mais. Na verdade, é para tomar vacina, né? E como que essa realidade aumentada, ela faz com que a criança ela saia da realidade dela e a dor de sofrimento reduz. Ou seja, a gente conseguiu trazer através do design a resolução de um problema, né? Foi muito bem resolvido. E aí a gente vai pro design thinking. O design thinking provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, e eu sempre trago aqui porque a base do game thinking também é o design thinking, onde a gente precisa construir uma gamificação que seja desejável para as pessoas.
ela também precisa ser rentável para os negócios, ela precisa trazer resultados, ela precisa trazer money para as pessoas. E precisa também ser tecnicamente viável. Então, dentro da minha demanda, eu tenho um tempo de entrega. O tempo de entrega eu consigo fazer uma inteligência artificial? Show! Mas se não, qual é a opção que você tem? O que você vai fazer? Então, precisa ser tecnicamente viável. Então, é importante a gente lembrar desses 3 princípios. Minha gamificação é desejável para as pessoas, ela está sendo rentável para os negócios e ela está sendo tecnicamente viável. E aí a gente, falando de design thinking, ele tem 3 pilares, que é a empatia, a colaboração e a experimentação, que é, inclusive, muito do que eu uso durante os meus workshops presenciais em gamificação. Primeiro, para fazer com que vocês sintam a empatia. Então, vocês vão ter aí o desafio da empatia, que é justamente fazer uma entrevista com o seu jogador, e você vai compreender, de fato, quais são as motivações deles, mas em breve. Em breve a gente vai falar sobre isso. Então, não existe design thinking sem um grande esforço para a gente observar, conhecer, entrevistar, compreender pessoas que você quer. Teve um treinamento que eu dei presencial do Gamifica RH, que tinha uma pessoa que ela estava há 17 anos numa empresa e ela fez toda a gamificação se pautando ali no colaborador da empresa dela. E ela não entrevistou. Na hora que a gente fez o exercício da entrevista, ela não entrevistou. E depois, na hora que a gente finalizou e fechou, ela pôde observar que o grande erro dela foi não ter entrevistado, porque ela pressupôs que ela sabia o que o cliente dela, o cliente interno dela queria. E a gente não sabe o que eles querem. A gente pode ter uma experiência passada daquilo que eles querem. Mas e para o futuro? A gente precisa conversar, a gente precisa entrevistar, a gente precisa de fato compreender. A gente só compreende quando a gente pergunta. Então, não subestime, tá? Não considere que você sabe de tudo, porque a gente tem que partir daquilo que a gente não sabe e quer descobrir. Segundo, colaboração. A colaboração ela é muito importante quando a gente está fazendo um laboratório de gamificação dentro de uma organização. E aí a colaboração eu falo de trazer muitas vezes o usuário da gamificação, de trazer ali o líder de RH e de trazer alguns C-levels da organização. Por quê? Porque quando todo mundo trabalha numa mesma ideia, a ideia não é minha ou não é sua, a ideia é nossa. Então, a gente não precisa vender a ideia ela já está comprada. E por último, a experimentação. De que forma eu já prototipo isso? E aí existe uma grande dificuldade do profissional de RH, que eu tenho percebido na minha experiência, que o profissional de RH ele quer entregar algo pronto. Porque se ele não entregar algo pronto, ele não vai oferecer uma imagem positiva para o seu colaborador. Só que isso não é mais tendência. A tendência agora é de realmente ser espontâneo e humilde, falar assim, ó, galera, a gente está entregando aí uma primeira versão que a gente quer que vocês testem, vai ficar muito legal, mas eu preciso que vocês compreendam, isso é uma experimentação, vamos ver aí, dê pitacos no que a gente pode melhorar, porque a gente volta para a colaboração. Se eles estão colaborando com a ideia não precisa ser vendida, ela já está, ela já é de todo mundo. Então, a experimentação, ela traz rapidez e ela traz modificações rápidas daquilo que está dando errado. Então, pequenos protótipos, eles são importantes, vários testes, eles são importantes para a gente trazer essa experimentação à tona. Estamos finalizando o nosso módulo 1 e vocês passaram por vários desafios até aqui. É muito importante que para o próximo módulo, que são os frameworks, eu imagino que você já deve estar borbulhando de ideias. É muito importante que você anote essas ideias que você está tendo. Provavelmente, para quem já tem alguma ideia do que quer gamificar, você já consegue, baseado em tudo que eu falei,
a fazer um diagnóstico de qual é o cenário dessa gamificação, quem é que vai jogar. Comece a trazer o seu feeling, porque isso é muito importante, tá? O feeling ele vai ser confirmado depois, mas é muito importante a gente trazer esse feeling. Então comece a trazer suposições. Estou supondo que é assim, assim, assado. Estou supondo que se eu fizer dessa forma eu vou ter resultado X. Comece a supor. É como se fossem hipóteses que serão validadas nas próximas etapas desse treinamento. Tá bom? E a gente se vê no próximo módulo 2, que são os frameworks. Um beijo!